Está aqui conosco no Jornal da Bandeirantes, Carlos Melles. Carlos Melles é o presidente do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, responsável pelo empreendedorismo, mostrando os caminhos que pequenos empresários podem seguir. Muito bom dia, Carlos Melles, a satisfação de tê-lo aqui no nosso programa. Muito bom dia a todos vocês, o prazer é meu e a todos os nossos ouvintes. Bom, nesse momento difícil por que passa a economia brasileira, com a pandemia que ainda se espalha, ainda está, não chegou nem no pico ainda, né? Como é que o SEBRAE tem agido em relação aos micro e pequenos que têm sido os maiores prejudicados por esse momento difícil, Carlos Melles? Pois é, essa foi a grande preocupação do SEBRAE, que de uma forma ou de outra se sente, vamos dizer assim, responsável, guardião pelas micro e pequenas empresas brasileiras. E a gente está falando de mais de 99% das empresas brasileiras. Assim que começou a ocorrer a pandemia, nós fomos acudir de que forma? Dizendo a ele, estamos aqui, estamos do lado, vamos entender isso, ver como é que nós trabalhamos nessa crise e, assim, nós mobilizamos e, para a sobrevivência, disparamos pesquisas imediatamente. Vimos que aí de 20% a 25% suspenderiam seus negócios ou fechariam, o que é um contingente muito grande. Disparamos campanhas para comprar do pequeno, para dar apoio ao pequeno, para que ele fosse... tivesse a preferência, né? São segmentos aí que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa convivência, da quitanda, da padaria, do cabeleireiro, enfim, aquilo que nós vivemos no dia a dia. E ao fazer isso o tempo todo, o SEBRAE, o que nós não fizemos o ano passado em digitalização, em acesso online, foi uma grande surpresa que nós avançamos muito em 60 dias, não só de cursos à distância, mas de atendimento, sobretudo. Enfim, o SEBRAE acudiu da forma que pôde para que a micro e pequena empresa tivesse sobrevivência. E agora, quando começa a se falar na reabertura, nós tivemos o mesmo zelo e o mesmo cuidado de buscar um protocolo que fosse o mais completo possível. E esse protocolo é que nós vamos falar dele, de como o micro e pequeno empresário, nós fizemos para 43 segmentos, onde abrange mais de 75% das micro e pequenas empresas, para que ele tivesse os cuidados com a retomada. Cuidados pessoal, cuidados com o cliente, cuidados com o seu negócio, e buscamos o que os outros países já tinham feito, que a pandemia começou antes. Buscamos ter um conhecimento geral de todos os segmentos que estavam já fazendo alguma coisa, e a pedido também do Ministério da Economia, do Ministério da Saúde e da Anvisa, entendendo que quem sabia, que quem conhece do pequeno negócio é o SEBRAE, nós entendíamos que corretamente era o papel nosso lançar esse protocolo de saída. Ministro, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente viu que o SEBRAE participou ativamente da elaboração e de várias medidas que têm sido adotadas, inclusive pelo governo, pelo Congresso, etc. Participou dessas discussões para minimizar aí os efeitos da crise da pandemia. Entre essas medidas está a liberação de 5 bilhões de reais pelo Programa de Geração de Renda, né, o PROGER,
que é com dinheiro do FAT, né, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso aí é exatamente aquele dinheiro que foi, enfim, contingenciado, digamos assim, reservado para repassar aos bancos públicos a fim de que eles concedessem empréstimos, né, para capital de giro das micro e pequenas empresas. A ideia parece parecer boa, ou parece excelente, né, e oportuna, mas o fato é que as micro e pequenas empresas se queixam de que esse dinheiro não chega a elas. As exigências dos bancos continuam tão absolutamente né, intransponíveis que eles acabam não tendo acesso a esses recursos. E as empresas estão acabando, né, estão enfrentando dificuldades bastante graves. De que maneira o SEBRAE Nacional pode agir para resolver esse problema? Então, você tocou num ponto talvez mais importante hoje. Não é novidade a falta de apetite do sistema financeiro de emprestar para pequenas empresas. Esse setor tem uma carência de capital de giro, de capital de investimento muito grande. E o próprio SEBRAE tem um fundo, o FAMP, criado em 1995, quando o Afif foi presidente do SEBRAE. Mas os fundos no Brasil têm vamos dizer assim, o uso e costume de serem criados e não atenderem o motivo pelo qual eles foram criados. É o Fundo do Nordeste, é o Fundo do Centro-Oeste, é o Fundo Café, é o Fundo Getur, é o próprio FAMP. E dessa forma, esse setor fatura perto de 30% do PIB brasileiro. Ou seja, nós faturamos perto de 2 a 2,5 trilhões de reais. A gente sempre estima que o capital de giro deveria ser em torno de 30%, 25%, 30% do movimento da empresa. Mas isso nunca chegou. O maior volume de crédito que a pequena empresa já teve é perto de R$500 bilhão. E agora muito menos do que isso. Então, nós atuamos, sim, de uma forma forte, porque foi muito anúncio e pouco resultado. Muita propaganda e pouco resultado. Nós estamos tendo um pouco mais de, vamos dizer assim, de eficiência num convênio novo do FAMP, do Fundo de Amparo da Micro e Pequena Empresa, com a Caixa, que em 40 dias nós conseguimos emprestar R$1 bilhão para 11 mil pequenos empreendedores, mas é uma gota d'água. O governo tem tido boa vontade, nós não podemos negar que o governo tem tido boa vontade. O BNDES fez esse lançamento, que você comentou, mas o que está mais apropriado para o momento é o PRONAMP. Foi pelo Congresso, de autoria do senador Jorginho Melo, da relatoria da senadora Kátia. Esse pela primeira vez, ele garante 100%. Ele garantiria 85% do risco do empréstimo. Depois o governo fez uma revisão. Nós nos propusemos, dentro da lei, de colocar os 15% que faltaria pelo fundo do SEBRAE, o FAMP, para não ter desculpa. E agora esses perto de 16 bilhões é o mais redondo, vamos dizer assim. Ele garante 100%, vai ficar difícil o sistema financeiro não emprestar. Mas bom, mesmo boa assim, parte disso, né, ainda tem Carlos um Mérez? Boa parte disso aí é fundo perdido, né? O senhor falou de 11 mil empresas. No total, quantas são? Todas vão ser atendidas? Isso... nós estamos falando de um universo de 6,5 milhões de micro e pequenas empresas. E para você ter uma ideia, os 10 milhões de mês foram relativamente atendidos com R$600. Agora, as 6,5 milhões de micro e pequenas empresas, aquelas que faturavam ou faturam de 360, 400 a 10 milhões, foi atendido na medida provisória, na postergação de emprego, na flexibilização, pondo férias. O grosso desse time, que é mais de 4 milhões de micro e pequenas empresas, que faturam entre 80 e 360 mil reais, só começaram a ser atendidas agora. E tem uma outra coisa que não podemos reclamar, mas é verdadeira, esse do PRONAMP, os 16 bilhões,
só vão ser para aquelas empresas que estiverem adimplentes com a Receita Federal. Então, agora nós temos um segundo desafio. Desculpe. Não, a Receita já está comunicando aquilo. A Receita já está comunicando aqueles adimplentes que podem ir buscar 30%, o equivalente a 30% do seu faturamento do ano anterior, em crédito. A expectativa é que seja da mão para a boca, muito rápido. E agora nós vamos começar um novo desafio, que são aqueles que não estão adimplentes, que é um time grande. Porque afinal, né, presidente, o Brasil estava ainda tentando sair da crise Dilma, digamos assim, né? Uma crise que jogou o Brasil lá no fundo do poço, na economia. E aí, assim, encontrar empresas que estejam adimplentes com a Receita Federal, empresas que estejam sem nenhum problema de caixa ou de pontualidade é muito difícil, né? É quase que agulha no palheiro, né, como a gente diz. Por isso que a gente entende, o Toches está fazendo, a Receita está fazendo um bom trabalho, o governo tem tentado fazer um bom trabalho. A gente está estimando que 3,2 milhões de empresas estejam adimplentes. Então já é um bom exército. Agora, o recurso é muito, muito pequeno. Vamos ver como é que vai ser o dia a dia dessa retomada. Mas, interessantemente, e você colocou bem, nós estamos saindo da crise Dilma, e tanto que outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, quem mais empregava são as micro e pequenas empresas, quem estavam mais respondendo ao crescimento do Brasil é a micro e pequena empresa. Esse time tem uma capacidade de sustentação do país que é uma coisa formidável. E com uma coisa interessante não, verdadeira. Eles não tomam crédito porque é negado, o acesso ao crédito sempre foi muito ruim. Então ele pede dentro de casa, ele pede para o parente, pede para o amigo, ele emprega mais as pessoas do seu redor, mais pela confiança, talvez até porque pela competência, mas enfim... Nós já vimos o ano passado todo fazendo um trabalho muito forte, uma mobilização pelo emprego, pela competitividade, pela produtividade da micro e pequena empresa. Isso nós precisamos ajudar o microempresário brasileiro a ser mais competitivo e mais produtivo. E a gente tinha até uma meta. Se a gente saísse de 27% do PIB para 40%, os números mostram que o Brasil cresceria 4% ao ano somente por desenvolvimento da micro e pequena empresa. A gente está então, falando... é um tecido, vamos dizer assim, é um time. Pois não. Desculpe, pode falar. Imagina, não, na verdade, infelizmente, senhor Carlos Melles, a nossa ligação não está lá essas coisas, está nota 7,5, vai? Então a gente queria até levar mais para frente aqui a nossa conversa, mas a internet não está favorecendo nesse momento. Eu só queria comemorar junto com o senhor e dizer que a gente está aqui na contagem regressiva para a estreia do Agro Mais, o novo canal voltado ao agronegócio aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que estreia não nessa segunda, na outra, dia 22 de junho, e aproveitar e perguntar ao senhor por que o agronegócio nesse momento é o exemplo daquilo que funcionou durante a pandemia e conseguiu, de alguma forma, até impedir uma redução maior do PIB e da economia do nosso país. Por que o agro, nesse momento aqui, não foi tão afetado, senhor Carlos Melles? Então, primeiro eu vou me permitir fazer um comentário pessoal e cumprimentar a Rede Band desde o tempo do doutor senhor João Saad. Ele sempre foi muito vocacionado para a agricultura, sempre apoiou muito o setor, e esse programa certamente vai nascer vitorioso, até porque tudo nasce da terra. A multiplicação, a gente brinca muito, né, que milagre da multiplicação é só você pôr um grão de milho no chão, a espiga devolve 500, 600 grãos em 90, 120 dias. E esse programa a gente, inclusive, se propõe a estar juntos,
porque, curiosamente, a segurança do abastecimento deu muita paz à cidade, deu muita paz a todos. Não faltou alimento. O agro continuou produzindo, continuou suportando, e só essa segurança da alimentação é uma das coisas mais importantes que a gente poderia oferecer à população brasileira. Portanto, mais uma vez, o carro-chefe da economia brasileira, tanto pequeno, que faz o cinturão verde de São Paulo começou a sofrer muito, e nós todos estamos atentos e socorrendo o pequeno na medida do possível também. Mas o setor agropecuário, o setor primário, continua de parabéns, porque, mais uma vez, além de ser o recorde na balança de exportação, ele também foi o responsável por nos manter em paz, bem seguros e com alimentação saudável. Nós ouvimos aqui no Jornal da Bandeirantes Gente o presidente do Sebrae, Carlos Melles. Obrigado pela entrevista, um grande abraço para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado pelo que vocês têm feito pela Micro e Pequena Empresa e por todos nós. Muito obrigado.